Poxa, Patrícia, muito obrigada por estar Eu aqui que com a gente hoje. agradeço. Muito obrigada mesmo. Não é a primeira vez que nós estamos juntas, né? E, de fato, eu acho a sua presença, a sua fala imprescindível a cada vez que a gente fala sobre morte, suicídio, depressão. E você, com tudo que você sabe sobre CVV, toda a sua prática, que eu acho que você pode falar sua prática pessoal enquanto profissional, tanto dentro do CVV, quanto o profissional que está fora do CVV. Né? É uma trajetória linda, é uma trajetória grande, cheia de histórias, cheia de compromisso com a vida. Muito obrigada mesmo por isso. Quem agradece sou eu, Fátima, com certeza, né, a sua generosidade sempre em trazer esse assunto, permitindo esse espaço ao CVV, com muita gratidão que a gente aproveita esse espaço e também se alimenta, né, desse Se espaço alimenta com tudo que a dele, gente ouve. exatamente. Muito obrigada pela partilha, muito mesmo. Nós que agradecemos, com certeza. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Mais uma vez, com muita gratidão, né, que eu venho, em nome do CVV, falar a respeito desse trabalho conjunto que a gente entende que é tão importante a participação de todos nessa rede de valorização da vida e no trabalho de prevenção de suicídio, onde cada elemento é super importante. Eu estava ouvindo a Denise falando anteriormente da grande responsabilidade que é ser pai ou mãe, né? Existem coisas que cabe a nós fazermos e o quanto nós não podemos deixar a nossa responsabilidade de lado, porque a família é importante, como os meios voltados para a prevenção do suicídio, de valorização da vida, os centros que lidam com esse trabalho, como, por exemplo, o CVV, os profissionais da saúde e tantas outras coisas que são de extrema importância quando a gente fala de valorização da vida e prevenção de suicídio. Então, mais uma vez, muita gratidão por poder passar esses momentos aqui com vocês. Obrigada, e aí, como querida. tem pessoas que conhecem o trabalho do CVV, mas também tem pessoas que não conhecem o trabalho, eu vou compartilhar com vocês um pouco do que é o trabalho, algumas coisas que a gente vai conversar a respeito do trabalho do CVV e como ele está posicionado, inclusive em relação ao Setembro Amarelo, que a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, tá? Para que a gente possa ter uma ideia geral e que possa conhecer um pouquinho mais do trabalho do CVV. Então, para a gente entender, na verdade, o que é o CVV? Ele é um trabalho humanitário, ele entra na categoria de trabalho humanitário, ele não é um trabalho profissional de prevenção de suicídio. Ele se baseia no fato de que todos nós somos humanos, todos nós precisamos de acolhimento, precisamos de aceitação, precisamos nos sentir validados e respeitados naquilo que somos, naquilo que sentimos. Não é um trabalho feito por profissionais da área da saúde. Ele entra nessa categoria de trabalho humanitário que entende que todos nós precisamos falar, todos nós precisamos ser ouvidos. Ele é um trabalho filantrópico e totalmente gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio. O papel do CVV é trabalhar com a valorização da vida, e a gente entende que, através da valorização da vida, né, pessoas que se sentem respeitadas, validadas, pessoas que percebem que têm o seu espaço e que esse espaço é reconhecido e respeitado, a consequência é a valorização da vida, e a consequência maior da valorização da vida, final, é a prevenção do suicídio. Né? Uma pessoa que se sente pertencendo é uma pessoa que se sente fazendo parte de algo. Com isso, existe a prevenção e a valorização da vida. O CVV ele existe desde 1962, então ele é um trabalho que existe há quase 60 anos no país. Muita gente não conhece o trabalho, acha que o trabalho tem pouco tempo, mas não, ele vai fazer 60 anos no próximo ano. Foi fundado em São Paulo por alguns jovens à época, também preocupados com o número crescente de suicídios, também buscaram
todas as informações necessárias para o bom desenvolvimento do trabalho de prevenção de suicídio, e o CVV veio crescendo, veio sendo cada vez mais validado, hoje conta com cerca de 120 postos, mais ou menos 4.000 voluntários. Eu sou uma dessas 4.000, né, mais de 4.000 voluntários aí, espalhados por todo o país. E o CVV, ele é ligado aos principais órgãos internacionais de prevenção de suicídio, como, por exemplo, o Befrienders, que congrega todas as instituições, as principais instituições de prevenção de suicídio ao redor do mundo. Ela está completamente alinhada com a IASP, e nós vamos ver isso mais à frente, que é a Associação Internacional de Prevenção de Suicídio, e também foi reconhecida pelo Ministério da Saúde como a melhor iniciativa não governamental de prevenção de suicídio aqui no nosso país. Então, vocês vão perceber que é um trabalho não só alinhado com todos os órgãos, digamos, que lidam com a prevenção de suicídio no mundo, como há esse reconhecimento da eficácia do trabalho do CVV em relação às melhores práticas de prevenção. E com isso há esse reconhecimento, por isso o CVV ele tem a chancela, né, através de uma parceria com o Ministério da Saúde, foi permitido ao CVV trabalhar com um número tridígito, que é o número 188, que é um número de fácil memorização para serviços considerados emergenciais. Através desse convênio feito entre Ministério da Saúde e CVV, houve a possibilidade de se oferecer um trabalho completamente gratuito de prevenção do suicídio no país. Aí algumas pessoas podem pensar, mas se esse trabalho ele existe do 188 de há poucos anos para cá, e a Patrícia disse que o CVV tem quase 60 anos, então antes não era gratuito? Não, ele sempre foi gratuito. O CVV sempre ofereceu, sempre se disponibilizou gratuitamente para atender a população. Só que quem ligava, muitas vezes, tinha o custo da ligação telefônica, tinha o custo da operadora. Com a possibilidade do 188, nós conseguimos um telefone, um número totalmente gratuito, onde a pessoa que telefona, ela não tem o custo sequer da ligação, de pulso telefônico, do que quer que seja. Então, é completamente gratuito, fique o tempo que seja necessário ficar, voltado para a prevenção de suicídio. E é um serviço reconhecido de utilidade pública desde 1973. E aí, para a gente também entender um pouquinho, né? Porque o CVV, eu falei que ele é um trabalho feito por voluntários, que entra na categoria de trabalho humanitário. E aí, o que é esse trabalho humanitário e também como ele é feito por voluntários? Ele não entra na categoria de trabalho profissional. São pessoas comuns, qualquer formação profissional, qualquer religião, pessoas que tenham mais de 18 anos, que passam por treinamento, pessoas que, no momento que elas se identificam de alguma forma com o trabalho, elas podem passar por um curso de capacitação, que é uma, digamos assim, uma abertura, é uma porta de entrada para o trabalho do CVV, onde a pessoa vai passar em torno de umas 12 semanas de treinamento, e a gente entende que essas 12 semanas são importantíssimas para que a pessoa possa também experimentar, aprender a se esvaziar, entendendo que aquele é o espaço de quem procura o serviço, não é o espaço do voluntário. Então, onde ele vai se colocar de forma neutra, de forma presente e atenciosa, numa conversa acolhedora, oferecendo às pessoas a possibilidade de conversar sobre aquilo que é importante para elas, de desabafar, de trazer aquilo que faz parte daquilo que elas estão sentindo, daquilo que elas estão verdadeiramente sentindo, sem precisar mentir, sem precisar disfarçar, sem precisar mentir, né, dizendo que não é bem assim, porque a gente sabe que existe muitas vezes um filtro, né? Às vezes a gente procura pessoas para conversar, mas
muitas vezes essa conversa é cercada de: se eu falar isso, como é que a pessoa vai entender? Será que a pessoa vai me julgar? Será que o que eu falar a pessoa vai entender? Eu tenho vergonha, o que será que o outro vai pensar? Então, em função disso, o CVV ele disponibiliza esse serviço, que é feito por voluntários, mas que tem como base sigilo e anonimato. Então, essas pessoas que procuram o serviço, elas não precisam sequer se identificar. E após essas 12 semanas, o voluntário tem a possibilidade de verificar se ele realmente se identifica com o trabalho, se ele tem as características necessárias ao bom desenvolvimento do trabalho. E aí ele parte para um estágio acompanhado e depois ele segue como voluntário do CVV. E como a gente falou, né, é uma porta de entrada, porque o trabalho do CVV é um trabalho em constante evolução, ele também permite muito esse olhar para dentro do voluntário, é um caminho que nós costumamos falar que muito mais do que um trabalho voluntário é uma proposta de vida, ele traz na sua caminhada, né, ao longo do trabalho do CVV, ele possibilita ao voluntário uma série de trabalhos de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, para que também, ao se olhar, ele possa se colocar cada vez mais disponível para quem procura o serviço. E aí, a gente, né, pensa, né, mas qual é a filosofia do trabalho do CVV? Em que ele se baseia para ele trazer esse treinamento para os voluntários, para estar ali falando a respeito disso, nesse trazer uma forma de ouvir presente, neutra, livre de julgamentos, de opiniões, sem alguém que diga como deve fazer ou não fazer, porque se a gente parar para pensar, aquilo que nós achamos que é importante, nós julgamos de acordo com a nossa referência. Quem somos nós para sabermos o que é mais importante para o outro quando a referência está nele? Então, nós entendemos que ele é a melhor pessoa para que possa perceber e descobrir aquilo que é melhor para ele. No momento que ele tem a possibilidade de organizar os pensamentos e se ouvir, a essas conclusões, a gente abre o caminho para que ele possa começar a chegar. Então, olha só o que Rogers fala de uma maneira que é o pai da filosofia humanista, né? Com muita propriedade, né? Ele fala: quando sou ouvido, torno-me capaz de rever meu mundo e continuar. É incrível como alguns aspectos que antes pareciam insolúveis tornam-se passíveis de solução quando alguém nos ouve. É incrível como as confusões que pareciam irremediáveis transformam-se em correntes que fluem com relativa facilidade quando somos ouvidos. E aí eu acho que é muito fácil da gente parar para pensar nisso, né? Se a gente parar para pensar na nossa própria vida, nas vezes que nós buscamos alguém, quando nós estamos tristes ou angustiados com alguma coisa, procuramos alguém com quem falar, se essa pessoa nos ouve e nos devolve aquilo que ela ouviu, carregadas de julgamento, ou dizendo que o que a gente está sentindo é besteira, ou que vai passar, ou que a gente não deve ficar assim, a vida é bela, né? E aí a gente entra em toda aquela questão da positividade tóxica, né? Não, só pensar positivo que tudo muda, né? Quando a gente ouve coisas assim, que por mais que sejam cercados de boa intenção, com desejo até muitas vezes de nos consolar ou de nos ajudar, a tendência qual é? É que nós nos fechemos. Da mesma maneira, quando a gente também busca uma pessoa para falar, e essa pessoa, ao invés de estar verdadeiramente presente, está mexendo no celular, está fazendo alguma outra atividade, pega uma palavra e não prestou atenção no restante, ou até mesmo quando a gente vai conversar uma coisa e a pessoa, de repente, começa numa espécie de competição de problemas, né? Isso que você está vivendo não é nada. Olha, o meu problema é muito maior. E aí não permite ao outro esse extravasar, né? Da mesma maneira, mas você é ingrato, você tem tudo. Como é que você pode estar assim?
Então, quando a gente encontra esse tipo de retorno, quando a gente procura alguém para falar, a nossa tendência é nos fecharmos. Já experimentamos isso nas nossas vidas, né? Da mesma maneira, se nós encontramos alguém que é capaz de, naquele momento, nos ouvir, sem julgar, com atenção, sem dizer para a gente o que a gente deve fazer, buscando a referência não em si, mas naquilo que nós estamos falando, a gente começa a perceber que isso é capaz de abrir um espaço para que a gente possa, ao invés de se defender, se abrir para também ouvir e até mesmo também se ouvir. E aí a gente precisa, né, deixar claro, porque a gente fala em escuta acolhedora, a gente fala em escuta empática, mas o CVV ele não é terapia. Ele é feito por pessoas comuns que treinam, que buscam esse espaço, que acreditam num espaço de escuta neutra e acolhedora, pontual, e que se disponibilizam, se dispõem a ouvir outras pessoas em momentos de crise, ou até mesmo também em momentos alegres, porque às vezes pessoas também vivem alegrias e não têm com quem compartilhar, mas de maneira pontual, sem que haja uma continuidade, sem que haja qualquer intenção por trás, sem que se marque para que na semana seguinte exista algum acompanhamento. Quem busca, né, um trabalho profissional e tão necessário, né, tantas vezes, em relação à saúde mental, deve procurar os profissionais da saúde mental, deve procurar um psicólogo, né, deve procurar um terapeuta profissional, que não é o caso do CVV, que dentro de um trabalho humanitário, ele é feito para permitir esse esvaziamento. E isso é bom que a gente deixe claro, né? E aí, olha só, o que um dos maiores administradores do mundo, chamado Stephen Covey, ele escreveu um livro chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ele colocou, olha o que ele fala sobre ser ouvido, né? Começaram a me escutar e pareciam saborear minhas palavras. Não concordavam nem discordavam, apenas escutavam. Senti como se vissem o mundo da mesma forma que eu. E nesse processo, encontrei-me a escutar a mim mesmo. Comecei a descobrir em mim algum valor. Se nós pararmos para pensar, essa é a base do trabalho do CVV. Nós não estamos ali para concordar ou para discordar. Nós estamos ali para permitir que, através de uma escuta ativa, de uma escuta acolhedora e empática, a pessoa tenha direito de dizer o que sente, né, de que nós possamos suportar o discurso que vem do outro e que, nesse suportar do discurso do outro, a pessoa possa organizar os pensamentos, possa começar também a se escutar e a perceber que ela tem sim valor, que ela, digamos assim, é validada naquilo que ela vive, naquilo que ela sente. Às vezes, o que é pequeno para mim, para o outro pode ser muito grande. Da mesma maneira como, às vezes, uma coisa enorme para mim, para o outro pode ser pequena. Se eu consigo entender que é um direito do outro sentir o que sente, ser como é, se eu consigo entender, muitas vezes eu não consigo até entender aquela dor, na dimensão que ele sente, mas se eu consigo entender e validar que ele tem o direito de sentir porque a dor é dele, a minha forma de me relacionar com ele também tende a se modificar. E aí, para a gente falar especificamente mais uma vez do trabalho do CVV, nós entendemos que somos todos seres humanos, né? Ouvir é um ato essencial. Ser compreendido, ser respeitado, ser validado e ser aceito é uma necessidade básica do ser humano. Não é uma necessidade só minha, né? Ou só do profissional A, ou do pai, ou da mãe, ou é uma necessidade do ser humano. Todos nós precisamos nos sentir validados, reconhecidos,
vistos, né? Hoje até a gente verifica tanta coisa, né? Essa cultura do cancelamento, e eu estava lendo um pouco a respeito dessa cultura do cancelamento, Sim. e uma pessoa fez uma comparação, né? Que é como se você tirasse do outro o direito de existir, mesmo que virtualmente, né? E aquilo mexeu muito comigo, porque eu fiquei assim, nossa, que forte isso, né? Quer dizer, a gente tirar do outro o que ele tem de mais importante, que é o direito de existir, de se sentir validado, de se sentir pertencente, né? Então, são muitas coisas que a gente também precisa avaliar, pensar na nossa sociedade, até nos próprios comportamentos, porque, como um psicólogo chamado Luiz Maciel muito bem falava a respeito do trabalho do Rogers, ele falava que o trabalho do Rogers, ele não falava sobre uma relação somente de terapeuta-paciente, ele fala das relações humanas, ele fala que todos nós temos a capacidade de sermos fontes de saúde ou de doença das pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, se nós olharmos até para a nossa vida, para o dia a dia, para as nossas relações, nós percebemos isso, né? Certas coisas que nós trazemos também socialmente, e às vezes até abraçamos comportamentos e às vezes não percebemos o alcance ou o significado realmente desses comportamentos e o impacto disso na vida do outro, né? Patrícia, você está falando de cancelamento, que é algo que a gente vem falando desde o começo aqui do fórum, né? Que é a respeito da invisibilidade. Estamos nos tornando, e é interessante que é um efeito que eu acho extraordinário no mau sentido. Quanto mais nós estamos nas telas, menos nós estamos existindo. É verdade. Quanto mais eu vejo as pessoas irem a um espetáculo e filmarem o espetáculo e tirarem foto do espetáculo o tempo todo. Elas vão a aniversários, elas não cantam parabéns, elas filmam o parabéns. Elas estão se colocando fora do ato, fora da cena, fora de tudo. Elas estão se tornando invisíveis, elas realmente estão se tornando invisíveis. Já não basta a participação do outro e a necessidade do outro de nos tornar invisíveis, nós mesmos estamos nos tornando. Estamos nos colocando num lugar muito delicado, da não existência. É a questão do cancelamento, né? Exatamente. E isso nos remete, né, Fátima, àquela nossa dificuldade de estarmos verdadeiramente no momento presente, né? Porque se eu vou a um show e eu gravo esse show para esse show ser visto depois, significa que eu não estou nem no show e nem no depois, né? Sim, sim. A minha falta de presença faz, como você muito bem falou, que eu cada vez exista menos, como se eu mesma começasse a me negar esse direito à existência, né? Sim, eu mesmo me cancelo. Exatamente. Eu me cancelo do evento quando eu não estou no evento. Eu me cancelo do aniversário do meu amigo quando eu só tiro fotos dele. E fotos que eu não vou ver mais. E fotos que vão ficar... Eu me cancelo quando eu estou no restaurante com aquela pessoa na minha frente e eu estou no celular, falando com quem está distante. Sim, né? sim. E aí a gente percebe toda essa questão mesmo do uso, porque a internet, enfim, né, as redes sociais, se a gente parar para pensar, boas, ruins, vai ser uma discussão, né? A internet, ela tem coisas muito boas e pode também ter coisas muito ruins, mas tudo isso depende do uso que a gente faz, né? É uma escolha. É uma escolha. Exato. Dizem que aproxima quem está longe e distancia quem está perto. Quantas pessoas começaram a ter mais contato, o que a gente está fazendo aqui hoje, de tão precioso, né? Sim, sim. Mas, às vezes, se isso nos rouba o tempo de também estar verdadeiramente presente com quem está ao lado, é para a gente começar a refletir sobre isso, né? Sem dúvida. É importante que a gente tenha essa percepção, porque se nós nos cancelamos, o que é que nós estamos fazendo ao outro? Exatamente. O que pode haver depois do cancelamento? Isso me apavora. O que pode haver depois da nossa própria invisibilidade, na relação com o outro? Porque o outro, de alguma forma, ou de forma inocente, ou de forma
assim, a confiar em nós, ele continua se relacionando com a gente. E nós fomos numa linguagem de modernidade, né? Nós nos cancelamos, nós não estamos mais ali. Nossa, então com quem essa pessoa está falando? Com quem essa pessoa conta? Em quem essa pessoa confia? Nas relações parentais, nas relações dos amigos, nas relações organizacionais. Onde é que a gente está? Para onde é que a gente foi? Sim. Se a gente pensar também, por exemplo, quando a gente fala de Frankl e da logoterapia, do sentido da vida, né? O ser humano é o único que tem essa capacidade de extrapolar esse sentido, né? De perceber um sentido na existência. Então, o quanto esse cancelamento também faz com que a vida se esvazie de sentido, né? O quanto nós buscamos ações que nos esvaziam de sentido, são coisas para nós refletirmos, né? Sim, sim. E o que é o pensamento de morrer, a vontade de morrer, se não o resultado de algo que não faz mais sentido. E o esvaziamento de todas as possibilidades, né? De todas as possibilidades, exatamente. E o CVV, justamente porque entendendo que ouvir é esse ato essencial, que ser compreendido é uma necessidade básica do ser humano, nós falamos nessa escuta empática, né, que é ouvir com os ouvidos e também com os olhos e com o coração. É estar verdadeiramente presente com o outro, validando, permitindo a ele expressar a sua dor ou o que quer que seja tão importante para ele, entendendo que se aquilo é importante para ele, é digno de respeito, é digno de estarmos ali com ele de maneira respeitosa, de maneira acolhedora naquilo que ele traz. E aí, para a gente poder entender um pouquinho, né, qual é o alcance do trabalho do CVV, 2020 realizamos cerca de 3,5 milhões de contatos no Brasil, e aí é importante deixar claro que esses contatos, eles se referem apenas a esse um a um, uma pessoa que precisa falar e quer desabafar e procura um voluntário, seja através do telefone 188, que funciona 24 horas por dia, seja através do chat do CVV, que as pessoas acessam pelo www.cvv.org.br, seja por e-mail, seja por carta, enfim, né? Desse contato um a um, nós estamos falando cerca de 3,5 milhões de contatos. Mas se nós falarmos de outras atividades do CVV, como, por exemplo, o GAS, o Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio, porque sobrevivente no Brasil, né, eu acredito que já tenham falado isso aqui também, não é a pessoa que tentou e sobreviveu, também são os familiares e amigos, aquelas pessoas enlutadas, né, pelo suicídio. Então, se a gente pensar no trabalho como, por exemplo, do GAS, que é o Grupo de Apoio aos Sobreviventes de Suicídio, se a gente pensar em trabalhos voltados para a comunidade, não só com palestras, como um trabalho específico que é levar a filosofia do CVV para a comunidade, que é o caminho de renovação contínua, como também nós temos o chamado Cine Ser, onde nós assistimos filmes, debatemos, né, filmes que tragam esse contexto da gente falar sobre a valorização da vida. Se a gente pensar em todos esses trabalhos, o CVV em 2020 alcançou cerca de 6 milhões de pessoas. Então, ele vem crescendo cada vez mais. Nós sempre fazemos também o convite para as pessoas que se identificarem com a causa e que quiserem aprender, né, uma maneira que a gente entende como uma maneira neutra de ouvir, uma maneira acolhedora de ouvir, a gente sempre convida. O CVV, o que ele faz é oferecer cursos de escutatória, o treinamento para voluntariado do CVV é um treinamento de escutatória, né, dessa escuta presente e empática. Então, é sempre um convite que a gente faz, se a pessoa tiver umas 4 horas por semana que possa se dedicar ao trabalho, aos atendimentos, tendo mais de 18 anos, qualquer profissão, disposta, né, a rever os seus posicionamentos de não julgamento ou de não dar conselhos, de não colocar cunhos religiosos, não tentar doutrinar. Se a pessoa se perceber afinada com o trabalho, com certeza para a gente será sempre muito bem-vinda. E aí vem aqueles números que a gente já sabe, né, que a gente está cansado de falar, por que se fala tanto, por que não dá para fingir que nada acontece, um suicídio a cada 40 segundos no mundo, 32 no Brasil por dia, cerca de 800 mil por ano.
A pesquisa feita pela Unicamp, né, que fala que 17% dos brasileiros já pensaram seriamente em suicídio em algum momento de suas vidas. Então, a gente vê que a gente não pode deixar de falar sobre isso. Agora, é claro que quando a gente diz precisamos falar sobre isso, o falar ele envolve muitas coisas, né? Essa comunicação ela envolve muitas coisas. Ela envolve não só a pessoa que vai, o fato da pessoa buscar alguém para falar o que ela sente, como envolve falar para também buscar ajuda, ajuda certa, ajuda qualificada, né? Não é fazer isso de qualquer maneira com qualquer pessoa, né? Nós sabemos que também precisamos buscar os canais certos e, principalmente, sabermos acolher para ajudar verdadeiramente, para levar para os canais certos de ajuda. Então, a gente não precisa, a gente não pode deixar de falar sobre isso. Antigamente existia muito medo de se falar por aquela questão de efeito Werther, né? Medo da multiplicação. A própria imprensa tinha medo, as mídias tinham medo de falar, mas a OMS ela viu que não, que é importante sim falar, que a gente tem que acabar com os tabus, tem que acabar com a psicofobia, tem que perder o medo, né? Essa coisa de que psicólogo ou psiquiatra é coisa de maluco. Negativo, são os profissionais adequados a lidarem com a nossa saúde mental e nossa saúde emocional. Né? A gente não tem receio de procurar ou de falar abertamente dos profissionais das outras áreas, mas quando a gente fala em saúde mental, a gente tem o receio. Então, isso precisa acabar. Né? Mas existem, sim, também formas corretas de se falar sobre isso. Não é de qualquer maneira. Exige, sim, uma fala responsável, uma fala séria, né? Uma fala, por exemplo, que não tenha sensacionalismo, que não tenha... que se mostre fotos, se revele, não se coloque heróis, né? Que a pessoa não seja colocada como uma coitada última que não teve alternativa. Oferecer canais de ajuda, como, por exemplo, a gente sabe que o CVV é um trabalho de escuta acolhedora, mas é um trabalho humanitário de escuta acolhedora para ajudar a reduzir a pressão. Se a gente precisa de um trabalho profissional, existem os CAPs, que as pessoas precisam saber que esse trabalho é um trabalho, né, de profissionais da área da saúde, que esse trabalho é gratuito e disponível para a população. Muitas universidades que têm o curso de psicologia oferecem também, se não gratuitamente, às vezes a valores pequenos, né, oportunidades das pessoas buscarem ajuda. Então, é importante que a gente fale, sim, com naturalidade, com tranquilidade, mas principalmente de uma maneira séria e de uma maneira responsável. E aí, falando rapidamente, porque isso aqui já foi até falado, a Denise mesmo estava falando, né, da gente observar algumas coisas que mostram que pode estar havendo algum grau de sofrimento, que é importante, sim, a gente não pode achar que é normal, por mais que a gente saiba que suicídio não é da noite para o dia, que é um processo, né? Mas que a gente possa se observar e observar o outro para não ter receio de buscar ajuda, como mudanças bruscas de comportamento, se é estudante, muitas vezes aquela queda no rendimento acadêmico, a perda de prazer nas atividades que antes a pessoa tinha o maior prazer, a pessoa começa a se isolar, não quer mais contato com os outros, entra numa tristeza que é profunda e é muitas vezes até sem um motivo aparente, às vezes aquelas frases com aqueles conteúdos melancólicos que a gente vê na internet, o mundo vai ficar melhor sem mim, queria que tudo se acabasse, não aguento mais viver. Então, observar, né? A questão do abuso de álcool e drogas, a gente sabe que nesse período agora de pandemia, né, foi comprovado que houve um aumento significativo, muito significativo nesse abuso, né, de álcool e drogas, então são coisas para a gente também começar a observar. A própria questão do bullying e do cyberbullying, que também entra aí, como a gente está falando, a cultura do cancelamento e tantas outras coisas que trazem sofrimento emocional. E a gente precisa começar a se perguntar e se questionar, né? Também socialmente, como a gente estava falando inicialmente, nos comportamentos que trazem esse negar ao outro existir ou até se negar a existir, né? Mas também existem coisas que são consideradas fatores de proteção, como, por exemplo, manter bons relacionamentos. A gente sabe que os relacionamentos que a gente consegue manter ao longo da vida, eles são essenciais para nos ajudarem
né, para auxiliarem no nosso bem-estar, na nossa saúde emocional. O ser humano, ele é um ser relacional, ele não foi feito para viver isolado, para viver sozinho, né? Existe uma pesquisa maravilhosa, a maior pesquisa da Universidade de Harvard. Ela acompanhou jovens por cerca de 75 anos. É a pesquisa mais longa da história. Foram Nossa. os mesmos jovens. Essa pesquisa ela está no TED, ela está lá no YouTube também. Se colocar TED, né, a pesquisa sobre felicidade, ou o que faz, o que dá sentido à vida, ou o que faz a vida feliz, o autor da pesquisa está lá. É muito interessante, vale a pena buscar. Vale a pena ouvir. E eles falam exatamente sobre isso. Eles pegaram jovens de 16, 17 anos, de todas as classes sociais, perguntaram para esses jovens, e aí, o que você acha que vai fazer você feliz? Ah, dinheiro, status, trabalho, ser muito bem-sucedido. Eles foram acompanhando todos os anos esses jovens, foram acompanhando o desenrolar da vida desses jovens, e acompanharam todos eles por 75 anos. Então, imagina o que é pegar, ano a ano, os mesmos jovens com 16, 17 anos, e depois aos 90, 90 e poucos anos. E aí eles perceberam que as pessoas que se consideravam verdadeiramente felizes, as pessoas que percebiam que a vida tinha significado e tinha sentido, elas percebiam isso através dos relacionamentos que elas construíram durante a vida. Que não foram as outras coisas, não foi o que era material, o que dava a sensação de bem-estar, o que dava significado e sentido, eram os bons relacionamentos construídos ao longo da vida. Então, manter bons relacionamentos é uma forte rede de proteção e a gente deve procurar cuidar disso cada vez mais, né? Num mundo que cada vez está mais virtual, o que a gente pode fazer para também trazer essa interação com o outro, entendendo que o outro tem o direito de ser diferente da gente, né? Aprender aqui a tolerar o diferente. Eu quero ser validada como eu sou. Eu quero ter o direito de existir e sentir como eu sinto. Por que eu acho que o outro não tem o direito de ser validado e sentir como ele sente? Né? Uhum. Então, se a gente começa a entender a beleza do diferente, é importante que sejamos diferentes, né? Tem aquele ditado que diz: o que seria do amarelo se todos gostassem do azul? Então, é na diferença que a gente se complementa. E a hora que a gente começa a perceber isso, né, que a gente tem o direito de ser como é, que o outro tem o direito de ser como é também, e que existe um espaço onde a gente pode trafegar, né, sem que haja tanta desavença, digamos assim, né? Que existe uma humanidade que está aí por trás, numa necessidade de pertencimento que é muito maior do que todos nós e que é a base do ser humano. E que isso é muito maior, né, do que, às vezes, as diferenças que a gente põe. Quem sabe a gente comece a despertar para soluções, né? Então, ter a capacidade de resolver conflitos sem machucar o outro e sem se machucar. Dormir bem, a gente, às vezes, negligencia tanto, né? Não só em quantidade, mas também na qualidade desse sono. Às vezes a gente troca a noite pelo dia, dorme pouco, acha que é besteira, mas o organismo precisa do período de sono para se recompor, né? Então a gente não pode mais negligenciar isso. Fazer atividade física regular, a gente sabe que tem liberação de endorfina, de tantas coisas, né? Isso também é uma coisa, se a gente puder trazer para a vida, ajuda bastante a ter qualidade de vida, contribuir, claro, para um bom ambiente familiar. Nós todos somos agentes na nossa família, né? Nós podemos, se nós temos essa capacidade de ser um ponto de apoio ou ser um ponto de doença, então quando a gente tem, né, se cada um tiver essa ideia de, bom, eu também, cabe a mim também contribuir para um bom ambiente em casa, afinal de contas, a família é onde a gente deve se reabastecer, né? Isso. Então, se a gente começa a trazer esse reabastecimento no âmbito familiar, a gente acaba tendo combustível para poder lidar com as coisas fora também, né? A gente tem falado desde o começo, Patrícia, sobre essa questão do núcleo familiar, esse núcleo de confiança, de onde a gente consegue, sim, onde a gente consegue a reflexão e o verdadeiro sentimento de pertencimento. E como a Denise estava falando, né, esse sair da família, do âmbito da responsabilidade, do não olhar,
aos jovens, aos adolescentes, que era sobre o que ela estava falando, né? Mas, de fato, esse núcleo familiar, o núcleo que nos é próximo, no qual a gente confia, ele é um núcleo importantíssimo e que precisa ter ouvidos e que não tem de se esquivar. Eu entendo, de fato eu entendo, que o suicídio não é um tema fácil. Não querer mais viver, que é difícil, é diferente de querer morrer, né? Também não é um tema fácil. É um tema que demanda uma atenção e uma disponibilidade de deixar de lado aquilo que a gente mesmo crê como possibilidade de vida, para ouvir o outro. A gente está falando o tempo inteiro de acolhimento, de uma escuta ativa, de uma escuta gentil para o outro, mas como isso é difícil, né? Como isso é difícil. E se a gente parar para pensar, Fátima, eu estava lendo algo muito interessante que falava, né? Algumas pessoas dizem, suicídio é um ato de coragem ou um ato de covardia? E não é nem de coragem nem de covardia, é de desespero. É desespero. Né? Porque imagina a dor imensa que uma pessoa sente a ponto, porque a gente não consegue imaginar a nossa não existência, né? Imagina a pessoa, de repente, achar que, por causa de uma dor muito grande, é melhor não existir, né? Você não querer se matar, mas você quer matar aquela dor que você sente porque a dor é enorme. Então, olha o grau de sofrimento, de desespero, né? E se a gente conseguir entender que isso não é frescura, é um desespero muito grande que a gente não consegue entender, mas que se a gente conseguir entender que o desespero do outro é grande, talvez a gente também abra a mente para fazer esse acolhimento de uma outra forma, né? Sem estar querendo direcionar e sem estar julgando. Isso. É olhar na direção do que aquela pessoa está olhando. A gente falou aqui que, na realidade, muitas vezes a pessoa não quer morrer, mas ela não suporta mais não saber como lidar com ela, não suporta mais alguma coisa. Então, é importante que a gente possa ter um olhar para essa tal coisa, que a gente possa acolher e colocar fora, né? Ter um olhar cauteloso, ter um olhar cuidadoso, porque aquilo que a pessoa traz enquanto algo insuportável está aniquilando ela. Exatamente. Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. E, principalmente, né, se a gente entende que é esse processo e que é uma dor muito grande, ninguém, né, que está muito bem, com a vida muito certa, muito organizada, diz, não, agora dá licença que eu vou, né? Claro que não, é porque a gente sabe que a dor tem que estar muito grande a ponto da pessoa chegar a esse momento de, para eliminar a dor, ela desejar, né? Ela se voltar para a questão da morte. Então, se a gente passa a entender um pouquinho isso também e aprende a acolher, ser um pouco mais acolhedor com essa dor, como foi falado aqui, por exemplo, nas próprias emergências, né? Às vezes eu já ouvi coisas assim muito fortes, né? Tipo, por que não a próxima vez faz direito? Eu aqui querendo, né? Querendo tratar quem quer viver e você quer morrer, então tinha que ter morrido mesmo. Coisas assim que às vezes é a dificuldade de perceber a tremenda dor que aquela pessoa está vivenciando, né? Desenvolver resiliência, que a gente sabe que é a capacidade de superar aquilo que a gente vive, né? De aquela importado da física, né? Eu tenho a capacidade de voltar ao meu estado original ou sofrer pressão. E se a gente parar para pensar, todos nós temos isso, quantas coisas vivemos ao longo da vida, alegrias, tristezas, né? E voltamos e seguimos e estamos aqui hoje porque temos essa capacidade de ressignificar as coisas, de seguirmos adiante. Então, desenvolver cada vez mais isso é fundamental. Principalmente, uma coisa que a gente sempre fala, saber a hora de pedir ajuda é sempre sinal de grande inteligência, sinal de sabedoria. E as coisas não são distantes. Não, com eles são, comigo nunca aconteceria. Não. Qualquer um de nós pode passar por algum momento da vida em que pode viver uma dificuldade que seja muito difícil de suportar sozinho. Sofrer calado, achar que aquilo só acontece com você, que se trancar, se travar, não verbalizar isso como um pedido de ajuda,
é uma coisa que não vai adiantar, né? Então, não é sinal de fracasso, não é sinal de derrota, não é sinal de covardia. Qualquer um de nós pode sim passar por um momento e saber que pedir ajuda é um sinal de inteligência e de sabedoria, isso é fundamental. E aí a gente sempre lembra, eu sempre gosto de trazer porque eu acho maravilhoso, né? O que o Rubem Alves dizia sobre essa fala, né? Que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, sem dar conselhos, sem que digam se eu fosse você. A gente não é o outro, a gente é a gente, o outro é o outro, né? O que é bom para mim não necessariamente é bom para ele, o que é bom para ele não necessariamente é bom para mim. Ter esse respeito é fundamental. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito, né? Então ele fala sobre essas relações e o quanto esse não ouvir o outro encerra a comunicação, inviabiliza que as pessoas possam se entender e possam seguir adiante. E uma maneira que a gente entende muito importante é justamente ouvir sem julgar, conversar diretamente num diálogo aberto, respeitoso, procurar saber se a gente percebe que tem alguma coisa que a gente pode perceber que a pessoa não está legal, é deixar as coisas de lado, celular, relógio, não chamar na frente dos outros para não constranger a pessoa, chamar num canto, perguntar se está acontecendo alguma coisa, se há algo que possa fazer para ajudar, não ficar tentando retrucar, né? Deixar a pessoa falar à vontade, não trazer essa coisa de que, ah, não, mas comigo foi assim. Aquele é o espaço do outro, né? Então, não é o momento de falar sobre si, não é o momento de oferecer soluções simples. O outro está precisando encontrar um espaço onde ele se sinta confortável, com confiança para começar a falar. Até porque, no momento que ele se sente à vontade para começar a falar, ele pode sim ou verbalizar uma necessidade de uma ajuda profissional, ou a gente também pode oferecer essa ajuda profissional e vai encontrar uma pessoa com menos resistência a isso, né? E no caso específico, que a gente sempre fala com pais e amigos, estar atento, porque às vezes uma pessoa, por exemplo, que está sofrendo com depressão, por exemplo, nem sempre ela vai ter força, ela pode até dizer que vai procurar o profissional da saúde, mas de repente ela não está nem sentindo forças, ela vai falar aquilo só para encerrar a conversa. Para encerrar a conversa, para se livrar da exigência. Exatamente. Então, se mostrar que você está ao lado. Olha, eu vou com você, conta comigo, sabe? Eu posso te apoiar, eu te acompanho, a gente marca. Também é uma maneira da pessoa se sentir apoiada e ir com essa pessoa justamente para que ela, né? Porque deixar essa pessoa sozinha, acreditando que ela, por ela mesma, vai buscar, isso a gente sabe que nem sempre vai corresponder à realidade, né? E evitar, né, aquelas coisas que a gente sempre fala, né, não ficar credo, cruzes, isso é pecado, ah, isso é falta de Deus, ah, isso é besteira, não acredito que você está pensando nisso. Para que, porque assim você tem tudo, Você tem tudo. né? Então, respeitar o momento do outro, para que chorar, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com a dor do outro, de permitir esse extravasar, né? De suportar muitas vezes esse discurso ou o discurso repetitivo. E aí eu lembro de sem ferir, claro, nenhuma, nenhum anonimato, claro, né? Nenhum sigilo, mas antigamente, lá, muito tempo atrás, eu sou voluntária há 23 anos e antigamente os telefones eram direto nos postos, não existia esse número central, né? Então a pessoa tinha que ligar diretamente para o posto. E uma coisa que me marcou muito foi que durante umas 3, 4, 5 semanas seguidas, não sei, uma mesma pessoa ligava e eu percebia que era a mesma pessoa porque colocava uma música de fundo e só chorava. Chorava, 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 chorava e chorava durante bastante tempo, uns 15, 20 minutos só chorando. E fez isso durante semanas, né, seguidas, umas 3 ou 4, 5, não sei. E num determinado momento a pessoa fez a mesma coisa, chorou, 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 chorou. De repente ele virou-se e falou assim: obrigada por me permitir chorar, sem ter, né, sem deixar, né, sem me pedir para parar. Sim.
obrigada por saber que esse serviço existe, eu agora não estou preparado para falar, mas só o fato de saber que esse serviço existe, que eu posso, a hora que eu quiser, começar a falar e que eu vou ter gente para me ouvir, só isso já tá me dando um alívio tremendo. Então, olha aí, né, o alcance que a gente não tem ideia de como está tocando no outro, né? E aí a gente sempre fala de dois grandes parceiros nossos, né? Pessoas super competentes, queridas, bastante generosas, que assim o trabalho do CVV é mantido pelos próprios voluntários, né? Não só para fazer os plantões, mas também a gente mantém aí os postos e tudo mais. Então existem dois grandes profissionais, um é o André Trigueiro, jornalista da Globo. Ele escreveu um livro chamado Viver é a Melhor Opção, que fala sobre a prevenção do suicídio no país e no mundo. Fala de uma maneira super leve, de uma maneira super agradável. Quem conhece o André Trigueiro sabe que ele tem uma fala muito gostosa e ele escreveu um livro excelente, com muitas informações legais, justamente sem peso, com a fala dele tão bacana, tão leve, tão agradável. E um outro que foi do Dr. Neuri Botega. Doutor Neuri é psiquiatra da Unicamp, foi responsável por aquela pesquisa dos 17%, um dos maiores estudiosos do suicídio no país, e ele escreveu esse livro chamado A Tristeza Transforma, a Depressão Paralisa, em que metade do livro é para quem está vivenciando o problema, e metade do livro é com orientação para o familiar ou para o amigo que tem alguém do seu convívio que está vivenciando esse problema. Então, é bem interessante também, e 100% da renda dos livros eles doaram para o CVV para a manutenção do trabalho, né? Então, são parceiros queridos, parceiros que valorizamos muito. E aí, para a gente entender o que a gente sempre fala, né? Gente precisa de gente. O mundo pode mudar, o homem pode ir para o espaço, a gente pode fazer o que for. Gente sempre vai precisar de gente, desde que o mundo é mundo. Esse é o nosso foco. E o CVV ele oferece apoio emocional de forma gratuita e sigilosa, com gente de verdade. Não é robozinho, né? Não é chatbot, não. É gente de verdade, pronta para conversar, pronta para acolher, num serviço que funciona 24 horas por dia. E sobre o Setembro Amarelo, como eu falei, a gente está seguindo o tema da IASP, que é a Associação Internacional de Prevenção de Suicídio, que fala sobre criar esperança por meio da ação. Esperança é agir, é buscar, é possibilitar, é fazer a diferença, é inspirar. Todos nós somos fontes, né? Podemos ser inspiração. Capazes, somos capazes. Esperança, exatamente, fonte. A gente está vivendo um momento, claro, né? Mostrou que a gente não consegue ter controle de muita coisa, né? Muito pouca coisa a gente pode efetivamente controlar. A gente chegou à conclusão de que controle é uma grande ilusão, mas a gente pode, a gente sabe que isso em algum momento vai passar, né? O ser humano já passou por outras pandemias, a gente não lembra porque a gente não vivenciou, mas também já passou por outras pandemias, por outras questões, e as coisas também passaram. E a gente sabe que isso em algum momento também vai passar. Então, ter esperança, né? A esperança é o que motiva a gente sempre a continuar seguindo, independente do que for. Vocês conseguem ouvir? Não, né? Eu tenho que tirar o fone, né? Isso, tem que desplugar o fone, né? Tá, eu vou desplugar então, e esse daqui é um vídeo da IASP, só para vocês verem como o CVV está conectado com o trabalho da IASP.
conseguem me ouvir? Vocês conseguem me ouvir, não? Vocês conseguem me ouvir? Sim. Estavam me ouvindo sem... Sim? Eu estou ouvindo perfeitamente. Então, eu vou continuar sem microfone. E, olha, viram como nós estamos bem alinhadinhos, né, com a maior organização mundial, né, a IASP, a maior associação. As nossas redes sociais, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do CVV, só o fato da gente seguir e multiplicar, né, quando a gente segue uma determinada página, a gente está fazendo com que as pessoas que nos seguem também passem a ter acesso. Então, todas elas com /CVV oficial, seja Facebook, Instagram, Twitter, ali tem várias coisas também, várias informações, conteúdo super bacana. E também, no Setembro Amarelo, a página www.setembroamarelo.org.br também é nossa. A .org.br e a .com.br são nossas. A setembroamarelo.com não é nossa, tá? Mas a .org.br, ela é página nossa, então a gente convida as pessoas também. E aí eu quero mostrar para vocês o vídeo do CVV desse ano, voltado para a campanha do Setembro Amarelo. Tá. Patrícia, vamos ver se vai ficar com som, porque estava sem som o outro. Ah, estava sem som? Peraí. Isso. Deixa eu acho. Eu não tinha clicado no compartilhamento com som. Peço desculpas, depois eu coloco à disposição o vídeo. Isso. Série, tá? A esperança move a vida. Agora tá Vive ótimo. o verbo esperançar e significa oportunidade. Esperança é agir, buscar. Você já sabe que hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar a esperança que precisa a uma pessoa conhecida ou desconhecida. E podemos fazer a diferença, inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos pensar. E, por fim, para a gente ter essa clareza, né? Qual é a missão principal do CVV? Por que que o voluntário do CVV, qual é o que move o trabalho do CVV? Qual é a sua missão principal? Valorizar a vida. É isso que o CVV faz. Nós nos importamos, né? Nós somos humanos, entendemos que todos nós importamos. E nós convidamos as pessoas a conhecerem o site do CVV, o www.cvv.org.br, além de informações sobre como entrar em contato, seja pelo 188, pelo chat, e-mail, carta, tem informações sobre como se tornar voluntário, como fazer os nossos cursos. Também tem uma aba chamada Conheça Mais, com uma série de materiais totalmente gratuitos e disponíveis à população, como, por exemplo, vídeos feitos com toda informação e direção dos maiores profissionais do país na prevenção do suicídio, tem voluntários, tem orientações sobre o que fazer, o que não fazer, o papel da família, o papel da escola, voltados para a prevenção do suicídio com jovens e adolescentes. Tem cartilha falando abertamente sobre suicídio, orientações para os profissionais de mídia, orientações para a população em geral, enfim, várias informações totalmente gratuitas que qualquer pessoa pode baixar, pode compartilhar. Esses vídeos voltados para prevenção do suicídio de jovens e adolescentes, tem material PDF que acompanha também, com orientações para a escola e para a família sobre como desenvolver essa conversa com o adolescente, né? Como fazer esse trabalho de prevenção. Então, um material muito rico, basta não alterar, né? Adulterar o material, pode conteúdo. baixar a hora que quiser, isso, o conteúdo. E aí eu queria, para finalizar, Fátima, deixar um presente, né, para as pessoas aqui que nos assistem, que foi uma música feita do Carlinhos Brau em parceria com o CVV, né, em que ele trouxe de maneira tão generosa nessa parceria uma música bem bacana que eu quero deixar e compartilhar. Tá bom? Tá bom.
furacão silencioso, um redemoinho mental, uma tormenta diária, uma dor abissal. Eu te entendo e me coloco em seu lugar. Eu te vejo e posso te escutar. É difícil e pra quem não é, mas te garanto, é pior calar. Em silêncio você morre aos poucos, e morrer não é opção. O que se sente não escolhe quem afeta, e nem tem definição. Mas vem cá, fique sabendo que tudo pode mudar. Fala, pode se abrir, que tem gente pra te escutar. Esse silêncio que consome pode acabar, é só você falar. Conta sua história. Tudo que dói só dói até passar. Primeiro passo é encarar, Olhar de frente e falar. ainda tem muita vida pra viver. Você não tá sozinho, vai rolar, você vai ver. Esse silêncio que consome pode acabar, é só você falar. Conta sua história. Tudo que dói só dói até passar. Em média, 32 pessoas se matam por dia no Brasil. O silêncio contribui para aumentar essa estatística. Falar pode mudar tudo. É maravilhoso, né? Isso, agradecer, Fátima, a oportunidade de apresentar aqui um pouquinho também do trabalho do CVV, principalmente, né, para quem não conhecia, ter a possibilidade de saber exatamente o que é o trabalho, né? Que às vezes a gente deve ouvir tanta coisa e deve ficar assim, bom, mas o que é realmente o trabalho do CVV? De fato, né? Patrícia, eu vou fazer minhas as palavras de uma pessoa que postou aqui, chamada Marta Santos, que disse: belíssimo o trabalho do CVV. Parabéns. Parabéns, Patrícia, pela excelente abordagem e clareza na explicação do conteúdo. Obrigada. Eu faço minhas palavras dela. Mais uma vez, muito obrigada, de fato, pelo esclarecimento precioso, porque ouvir dizer do CVV é apenas ouvir dizer. Saber do CVV é um ato que pode salvar uma vida. Te agradeço muito, agradeço a Marta, o carinho, agradeço a você. E a gente pede exatamente isso, né? Que a gente possa, Fátima, ter esses espaços para que as pessoas possam conhecer. Da mesma maneira como aquele rapaz lá atrás, né, falou, olha, só o fato de saber já me dá um alívio. Quantas pessoas precisam desses espaços e não sabem, né, que existe um telefone desse gratuito disponível. Então... Que existe. Muito obrigada, Patrícia, mais uma vez, nessa nossa trajetória juntas. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você. Obrigada.